Fala, meu querido ouvinte, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Estou muito feliz de você estar aqui assistindo aqui comigo. Eu sou o Yuri, sou fundador da empresa Zins, onde o objetivo desse canal não é falar dela, mas sim trazer tudo que eu tenho de aprendizados com ela, principalmente nessa experiência que eu estou tendo como empreendedor, como empresário, para ensinar para você tudo que basicamente eu sei e não necessariamente o que eu acho que você deveria fazer, mas para contar inclusive todos esses erros. Então vamos para o vídeo e só antes da gente começar, o vídeo de hoje eu quero falar para você todos os motivos, todos os motivos que eu pensar, que eu lembrar aqui na minha cabeça, do porquê eu acho que você não deveria empreender. Acho que, assim, todos os motivos que eu souber que eu acho que você não deveria empreender sem você saber disso. Acho que a maior parte das vezes a gente só conhece os bônus, né, do empreendedorismo, né? O resultado, o dinheiro no bolso, a riqueza, e a gente acaba esquecendo quais são os ônus de você empreender. E o vídeo de hoje eu quero falar para você sobre isso. Tudo que eu sei que eu tive que abrir mão, tudo que hoje eu abro mão e tudo que eu tive que abdicar principalmente para fazer o que eu faço e fazer o que eu gosto de fazer, que é um dos bônus que a gente tem. Então, antes de eu começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, não te custa nada para fazer isso, mas me ajuda muito. Já dá like no vídeo e vamos lá. Bom, cara, antes de tudo, esse é um vídeo desincentivador, literalmente, tá? Porque de verdade, ainda mais ultimamente que a gente está numa pegada de gurus do marketing, gurus da internet, que todo mundo está num sucesso absurdo e parece que a sensação é só que a gente sempre está falhando, né? E aí, o único caminho possível é você seguir pelo empreendedorismo, e eu digo isso por experiência própria, porque eu já fui de uma empresa grande, de uma multinacional, não cheguei a ficar em grandes cargos, né? Eu sempre estive numa fase ali de analista, então eu decidi muito cedo a empreender e largar essa vida. E quando eu decidi literalmente sair do emprego para focar nisso, a primeira coisa importante que eu tive que é importante você entender foi que naquele momento a empresa que eu estava aqui, ela não faturava nada. Não é que faturava pouco, ela não faturava nada. E por que isso é importante falar, cara? Porque aí tu pensa, nossa, eu começo a ter as primeiras ideias, já vou lá, largo o emprego e tal. Eu não acho que você deve fazer isso. E aí, se você se perguntar por que eu fiz por dois principais motivos. A primeira, assim, que obviamente eu não aguentava mais fazer aquilo que eu fazia. Então, eu sentia que a Zins precisava de mim 100% do meu tempo. Naquela época eu tinha outros dois sócios, isso era metade de 2020. A gente tentava fazer, no meio período que a gente estava aqui, para fazer a empresa rodar, mas sempre existia um abismo entre a necessidade de que você sentia que a empresa precisava de você e eu não estava conseguindo me dedicar o suficiente. E outra, a minha cabeça sempre no trabalho, sempre estava focada aqui. E o segundo motivo foi, por mais que a empresa não estivesse faturando e eu sabia que a empresa estava precisando de mim, eu calculei os riscos. E eu recomendo muito que você faça isso. Porque eu venho de uma família em que não, no começo, quando eu era muito bebezinha, minha família de casa, né, ela estava vindo de um crescimento da própria empresa, mas a gente nunca veio de grandes heranças, então meus pais tiveram que criar tudo aquilo que eles têm até hoje. Mas ao mesmo tempo, assim, nessa ascensão, eles criaram o próprio colchão financeiro, então nunca me faltou nada, talvez eu nunca tive tudo que eu gostaria, mas também nunca faltou nada na minha mesa, nunca faltou nada em casa, tive os presentes de festividades, né? Tive sempre meu presente de aniversário, de Natal, então nunca sofri com isso. Então eu calculei esse risco, eu fiz o seguinte, ó, que é o segundo pilar, do segundo motivo do como eu saí. Eu liguei, principalmente para o meu pai, e conversei sobre essa situação
e falei, ó, talvez não, provavelmente vai acabar o meu dinheiro e eu vou precisar da sua ajuda quando acabar o meu dinheiro e provavelmente as Zins não me remunerar o quanto eu preciso. E ambos entramos num consenso que era o momento ideal para eu fazer isso, porque meu pai poderia me ajudar, claro que não durante a vida toda, mas ele poderia me ajudar nesse momento. É, eu era uma pessoa, eu ainda sou uma pessoa jovem, mas eu era ainda mais jovem, eu acho que eu estava com 22 anos naquela época. Então, assim, o momento de arriscar era aquele momento. Então, pensa que não é simplesmente você largar a sua vida se você tiver filho, se você tiver esposa, esposo, você já tem uma casa para cuidar e você não tem uma outra renda possível que caso aconteça alguma coisa, você vai colocar isso tudo a perder. Eu não recomendo você fazer isso. Lembre que geralmente as histórias de sucesso são as poucas histórias que a gente conhece que estão sendo contadas. Existe uma gama de pessoas que a gente ouve falar, que a gente não ouve falar de pessoas que largaram a vida por completo, sem calcular os riscos, pegaram um empréstimo gigantesco, tentaram fazer uma coisa que veio da cabeça, não deu certo e aquilo se tornou uma dívida enorme naquela vida da pessoa. E eu acho que tem nada mais do que acabar com a vida de um homem do que uma dívida nas costas. E eu não estou falando uma dívida, às vezes, de uma parcela de cartão de crédito de R$ 2.000. E eu não estou dizendo que R$ 2.000 seja pouco. Mas às vezes a pessoa vai lá e pega um empréstimo de 50, de 100 mil reais para fazer um negócio, não dá certo e ele fica com aquela dívida nas costas e não tem nada que acabe com mais sono, libido ou qualquer outra coisa na sua vida do que um empréstimo que você não está conseguindo pagar. Então, dito isso, já olhe essa perspectiva. Olhe que você, no Brasil, você tem mais chances de dar errado do que dar certo. E o dar certo que eu estou falando não é sucesso, virar, nossa, um grande empresário, né, milionário, bilionário, não estou falando nem disso. O dar certo é fazer a sua empresa rodar e pagar a sua própria remuneração fixa, que você consiga pagar suas contas de casa. É isso. Então, existe já um abismo gigantesco entre as empresas que não dão certo e as empresas que dão certo. E a chance de você não dar certo é muito maior do que dar certo, principalmente se a tua empresa for a tua primeira vez. Porque a partir do momento que você vai tendo a segunda ou terceira empresa, todo aprendizado que você tem, ele não se perde, ele é acumulativo. Então, os erros que você vai tendo ali no começo, eles tendem a deixar de existir dali para frente porque você já passou por aquela experiência. Então, pense com muito carinho se você for realmente tomar essas mesmas decisões que eu tive, porque eu calculei os riscos. E pense que quando eu calculei esse risco, eu junto com meu pai, a gente sabia que se nada desse certo, a gente ia estipular um tempo que, cara, tá no momento que a gente precisa dar um passo atrás. E, cara, eu vou atrás de emprego, vou fazer alguma outra coisa, volto para casa, que meus pais não ficam aqui na cidade de Curitiba. Então, tudo isso eu tinha uma base para me sustentar. Se eu não tivesse, talvez eu não teria feito isso. Muito provavelmente eu não teria feito isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é achar que os louros do empreendedorismo, né, que é o dinheiro, que é o sucesso, tendem a vir cedo e não vem, cara. Não vem. Isso eu posso te garantir se você for ético, se você for criar um negócio que realmente tem entregáveis, que você não está, sei lá, fazendo qualquer coisa que seja ilegal e que você vai ganhar dinheiro de uma maneira que você está cagando ali para a pessoa que está comprando alguma coisa de você. Então, eu posso te garantir que as coisas não vão vir rápido. Então, dito isso, cara, passe pelo processo sabendo que a maior parte do tempo você vai muito mais se fuder do que se divertir. Principalmente nos 2 ou 3 primeiros anos. Principalmente nos 2 primeiros anos. Porque são os anos que você não sabe nada do que você está fazendo. Absolutamente nada. Qualquer coisa que você faz é novidade. E a tendência é que essas coisas precisam cada vez de mais tempo da sua vida. Então, quando você começa a realizar essas coisas, menos as outras coisas você começa a ter tempo e dedicação. Então, a tendência é que, à medida que vai passando esses 2 e 3 primeiros anos, a sua energia vital vai realmente reduzindo.
a sua vontade vai realmente reduzindo, o seu faturamento não aumenta, quer dizer, vamos falar assim, aumenta, né, porque você vai aprendendo devagarinho, mas os tombos são geralmente constantes e menores, então você não tem geralmente crises gigantescas, né? Você tende a ter problemas menores, mas muito recorrentes, você não consegue avançar, você não consegue ir para o próximo tópico. Então, quais são as consequências disso, que é o motivo do meu vídeo? Você vai ter problema psicológico, então provavelmente você vai ter ansiedade, ainda mais nos tempos de hoje, onde a informação ela é livre, leve e solta, então você para o que você está fazendo para descansar e em vez de ficar no ócio ou como é que a gente pode falar? No tédio, a primeira coisa que a gente faz é pegar no celular e olhar o Instagram, olhar o TikTok. E a primeira coisa que a gente abre e a gente vê são pessoas ali tendo sucesso enquanto você aí está se fudendo. Então, o primeiro ponto é um teste psicológico gigantesco. Se você é uma pessoa ansiosa, todas as energias de ansiedade vão vir contra você. Se você é uma pessoa depressiva, provavelmente as energias negativas vão vir até você. E só aqui já começa a te levar para outras consequências. Então, se teu psicológico já tá na merda, qual que é o próximo tópico que vai começar a acontecer? Você vai começar a dormir mal. Então você vai dormir tarde e vai acordar cedo, porque é o que você precisa fazer. E o seu sono vai começar a reduzir e, consequentemente, o seu dia cada vez vai começar a ficar mais difícil. Então a tendência é que vai virando uma bola de merda, assim, a gente fala, né, ela vai se acumulando, então ela em nenhum momento ela melhora. Então você começa com ansiedade ou depressão, ou mesmo que seja princípio de ansiedade, né, você fica angustiado com as situações, aí você começa a trabalhar mais para resolver aquele problema inicial, e quando você começa a trabalhar mais, você começa a dormir menos. Com dormir menos e o psicológico abalado, a tendência é que você claramente comece, ou nem nesse meio tempo, nem tenha começado a pensar a fazer exercício físico, que obviamente que deveria estar na rotina. E eu sei, e assim, vai por mim, cara, nesses três primeiros anos, não sei nem em que momento é possível fazer exercício físico, essa é a verdade. Eu sei que ali tem algumas pessoas que conseguem, eu não consegui. Então, vai virar essa terceira camada, que é o exercício físico. E aí vai para uma quarta camada, que é extremamente perigosa, na minha opinião, que é a alimentação. E aí, isso aí é quase que hoje em dia eu vejo quando o empreendedor está engordando, é quase que ó, ele chegou ali ele está prosperando, porque realmente ele está dedicando 200% de si, porque ele até se livrou da própria alimentação para fazer aquele negócio dar certo. E a alimentação é um negócio tão perigoso porque, querendo ou não, hoje em dia é muito fácil de você comprar alguma coisa para comer e coisas prontas, né? Então, uma lasanha, um hambúrguer, uma bolacha. Eu nunca fui disso, então minha alimentação sempre foi normalizada, sempre foi comum. Então eu nunca fui uma pessoa que exagerei, tipo, comprava bolacha durante o dia ou me entupia de comida, principalmente doce. Nunca fui uma pessoa muito do doce. E isso acabou me ajudando. Mas provavelmente se eu não fosse, por algum motivo, talvez natural meu, ou de eu ter trazido isso desde a minha infância, talvez eu também tivesse piorado a minha situação financeira na questão de alimentação. Mas é muito provável que se todas essas outras camadas passou na sua vida, que é a ansiedade, sono e exercício físico, a alimentação só vai ser mais uma camada que você vai adentrar. E a tendência é que você vá comer mal, você não vá ter alimentações que eu não estou falando que você deveria comer frango e batata doce todo dia, é o contrário disso, inclusive. É comer o bom arroz com feijão e bife, não exagerar na fritura, cuidar com bebida alcoólica, não tomar todo dia, sabe, coisas básicas que a gente sabe a resposta e a gente acaba deixando passar porque sempre vai ter uma reunião a mais para fazer, sempre vai ter uma feature a mais para lançar. E isso vai gerando uma bola de merda mesmo na sua vida, que se você não chegar no momento desse sprint em que você tá, cara, eu vou fazer esta merda dar certo,
Se você não setar um sprint, isso vai acabar literalmente com a sua vida. E a gente não está falando disso, a gente não se fala muito nisso, porque o cemitério dos perdedores é silencioso. A gente só ouve falar das pessoas que deram certo. E as pessoas que deram certo acabaram ganhando muito dinheiro nesse mesmo sprint que eu contei para vocês. E aí, consequentemente, ela voltou atrás e conseguiu corrigir a vida dela. Então, digamos lá, vamos lá que eu fiz 5, 6 anos de zins, consegui lá um exit que eu coloquei 10 milhões de reais no meu bolso. Cara, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Cara, eu vou corrigir todos os bugs que eu deixei na minha vida. Eu vou começar a dormir melhor. Eu vou tentar achar um jeito de colocar um exercício físico ali mais constante, um exercício que eu goste, principalmente. Vou contratar uma Nutri para cuidar da minha nutrição. Vou provavelmente comprar marmitas que eu não precise fazer comida todo dia, então isso facilitaria minha vida. Coisas que facilitam a minha vida para poder fazer essas coisas que são importantes. Eu vou provavelmente cuidar, sei lá, do meu dente, vou fazer alguma coisa estética. Então, eles voltam atrás para corrigir tudo que ele deixou ali. Só que geralmente eles dão, esses empreendedores de sucesso até mostram alguns históricos, olha onde que eu estava e onde que eu tô, exatamente para te mostrar que ele estava naquela merda. Só que todas as outras pessoas que não passaram, não deram esse pulo que ele deu, ficaram naquela merda com uma dívida gigantesca nas costas e não conseguiram se resolver. E aí, quais são os problemas disso? Cara, provavelmente ele deixou um esposo, esposa. Quantas pessoas não se divorciaram por conta disso? Quantas pessoas não conseguiram se relacionar ou manter um relacionamento por conta disso? Quantas pessoas engordaram e aí, se estavam solteiras, com certeza também não conseguiram manter uma vida ativa ou enfim de relacionamento ativo, ou se manteve sempre de relacionamentos rasos, que não tem nenhuma construção realmente do que está fazendo. Provavelmente criaram uma relação com dinheiro absurdamente ruim, porque você tentou com uma energia lá em cima tentar resolver um problema da sociedade, fazendo um negócio proativo para você ganhar o dinheiro, de repente você não conseguiu e agora você criou uma relação extremamente negativa com o dinheiro. E aí, cara, viveu uma vida sem saber direito como gastar o teu dinheiro, né? Olhando o preço de tudo que você gasta, eu acho que não tem pior sensação do mundo que faça isso, né? Porque você começa até a olhar para o próprio, sei lá, arroz com feijão como algo talvez a ser evitado, sabe? Eu felizmente não passei por isso, mas eu tive alguns problemas, algumas crises na empresa que chegaram próximos dessa sensação que já foi extremamente ruim. Então, eu tô te passando aqui todos os motivos que estão vindo na minha cabeça do porquê eu acho que você não deveria empreender, a não ser que realmente essa seja a batalha que você quer seguir. Mas se você só é um cara ou uma mulher que está numa vida de CLT e não está tão contente na sua empresa, primeiro, antes de ficar pensando em empreender, pensa se não é só a empresa que você está inserida. Pensa se talvez só é o ambiente que você está, um ambiente ruim. Às vezes você está sendo bem remunerado, mas está numa empresa ruim. Às vezes você está sendo mal remunerado mesmo numa empresa boa, e às vezes você acha que merecia estar sendo bem remunerado, essa empresa não tem o budget para te pagar, e é o momento de você ir para uma outra empresa. Então faça esses primeiros testes rápidos primeiro, para ver se não é só isso que vai resolver a sua vida. O empreendedorismo não é a solução de um problema que você está tendo pessoal. O empreendedorismo é um estilo de vida que é para você que realmente quer criar uma coisa diferente e, claro, quer ter os resultados e louros financeiros disso. É claro, é óbvio que a gente quer. Eu penso nisso diariamente, não tem demagogias aqui. É só que eu, Yuri, não me vejo inserido hoje dentro de uma empresa. Eu já passei por algumas empresas, desde uma startup que estava em crescimento muito grande, até uma corporate, né? Até uma empresa de mais de 100 mil funcionários. Eu vi os dois modelos, eu sabia que eu iria crescer, eu sabia que eu sou uma pessoa que as empresas gostariam de ter, porque eu sei performar, eu sei trabalhar que nem um idiota, mas para mim não funciona esse modelo para mim. Então eu nunca seria feliz por mais bem remunerado que eu fosse. Então
Para mim o empreendedorismo é isso, é, é esse estilo de vida que eu quero seguir. Mas não ache que isso pode ser uma solução só porque você está talvez nesse momento triste com o local que você está. E aí, se você me achar que eu estou sendo contraditório porque eu empreendi cedo, tem gente que empreendeu ainda mais cedo, tem gente que aprendeu com, sei lá, 17, vamos lá, falar 16 anos. Acho que menos que isso é bobagem, é só falar que talvez teve experiências realmente testes da sua vida que moldaram você para ser empreendedor, mas realmente teve pessoas que empreenderam, mas talvez eles só tiveram a sorte de enxergar que o empreendedorismo era esse estilo de vida que ela queria seguir. Mas se não, cara, todo mundo tem seu tempo, todo mundo. Tem gente que começou a empreender com 50, 60 anos, aí vide o fundador da KFC. Eu acho que ele era um senhor de 50, 60 anos, se eu não me engano, que fundou a KFC, que hoje é gigantesca no mercado de frango frito. Então, não ache que o empreendedorismo é uma solução para você só porque talvez nesse momento você não esteja tão contente. Agora, se é para você, saiba disso. Saiba que toda essa esteira de problemas merdas que você vai ter na sua vida, você vai passar. E nada no teu dia vai te motivar. Nada te faz acordar mais animado, nada te faz dormir mais tranquilo. É sempre você tá pensando no problema que você está resolvendo, no problema que você vai resolver, ou num problema que ainda não apareceu. Sempre você que está querendo achar um jeito de ganhar mais dinheiro. Sempre você acha que a tua empresa é um lixo e que você talvez ela deveria funcionar de uma outra maneira. Então, pense que todas as relações que você tem hoje, todas as amizades que você tem hoje, provavelmente começam a filtrar porque as pessoas que vão estar no seu ciclo constante de saídas não vão falar do mesmo assunto que você e eles não vão começar nem a te entender direito. Então você vai começar a precisar se apoiar em pessoas que falam disso. Por isso que dizem que empreender em si é solitário, porque a maioria das pessoas são funcionários. E a tendência é que você comece a falar menos sobre esse assunto com elas, porque não é de maldade, é porque elas não estão passando pela mesma experiência que você. Então, uma vez eu fiz intercâmbio, lá em 2012, eu fiz pelo Rotary, e eu fui morar na França. Quem já pensou em fazer intercâmbio via Rotary, super recomendo, porque é uma experiência que reduz o gasto que você vai ter, né? Porque é uma experiência de conjunto, enfim, não é extremamente privado. Então, assim, super recomendo. E lá, quando você está fazendo o intercâmbio, todas as pessoas que estão lá são anfitriões, são contemporâneas do local que está te recebendo. No meu caso é da França. Então eles passavam, todos ali tinham a mesma experiência, menos eu. Então a minha experiência com eles era diferente. Então, aonde que a gente se apoia? Com outros intercambistas. Então é óbvio que a nossa amizade era muito mais próxima com outros intercambistas, mesmo que fosse de outros países, mas porque as experiências que eles estavam passando eram semelhantes. E no empreendedorismo é muito parecido. Então, eu acho que todo o resto que vai ter de consequência do que eu falei aqui, acho que vai se tornar, acho que só redundante ao que eu falei, porque eu acho que se você entende que teu psicológico vai ficar abalado, teu sono vai ficar reduzido, seu exercício físico vai ficar nulo e provavelmente a sua alimentação vai pro lixo, provavelmente você sabe que tudo isso vai acarretar em vários problemas. Então não preciso nem falar que a chance disso te acarretar em problemas de saúde, a problemas de coluna, a maus relacionamentos, relacionamentos ruins. Provavelmente seu nível de energia vai reduzir. Então, assim, todas essas coisas vão acontecer e a única coisa que vai manter você ativo é essa não é nem esperança, mas talvez essa sabedoria de que esse é o único caminho para você, que é o meu caso. Agora, se não for, eu aconselho você não ir para esse caminho. Existem outros caminhos mais talvez fáceis, não sei se é a palavra certa, mas talvez corretos a depender do que é a sua vida.
Então hoje eu posso dizer que eu sou um grande desincentivador do empreendedorismo, porque eu passei por fases muito complicadas e que eu sei que poucas pessoas teriam a mesma energia de seguir se elas não tiverem o mesmo. Não que eu seja diferente delas no sentido de aguentar determinada coisa, não me acho melhor do que ninguém, mas é mais no sentido de o objetivo está mais alinhado. Se o objetivo está mais alinhado comigo, eu vou até o fim para resolver aquele objetivo. Então agora, se o teu objetivo já não é mais o mesmo, não é o mesmo que o meu, né, o que seja do negócio que você quer criar, se o teu objetivo final não é o mesmo e sim só o ser um pouquinho melhor remunerado do que os outros, ou ter um cargo um pouquinho maior, ou uma empresa um pouco mais legal, o empreendedorismo não é a solução desse problema. Isso eu posso te garantir. E se para finalizar esse vídeo você quiser pelo menos resolver essa angústia de responder essa dúvida se é isso ou não, começa logo, começa de uma vez, não larga a sua vida, faz assim, começa de qualquer jeito, mas começa, porque eu sei como é que é também ter essa angústia de saber ou não. Então talvez hoje você pode continuar trabalhando e começa a conversar com as pessoas, começa a participar de alguns eventos, vai para o Sebrae, vai para eventos do nicho, vai para eventos da sua cidade, conversa com outros empreendedores e começa a sentir. Isso é de graça, não vai te custar nada. E hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem online, você consegue, inclusive, fazer coisas gratuitas e com um grau de acurácia para saber se esse caminho é para você ou não, muito maior do que antigamente. Então acho que é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já comenta aqui se você tem um negócio ou está pensando em empreender e se esse vídeo te ajudou. Comenta isso comigo. E lembro você, se você quer fazer parte do grupo de fundadores do WhatsApp, já clica aqui no link das observações aqui do vídeo, descritivo. Tem um link lá do grupo do WhatsApp, é gratuito pra gente trocar ideias. Inclusive, se estiver pensando em empreender, entra lá pra gente trocar umas figurinhas. Beleza? É gratuito, não tô cobrando nada de ninguém. Mas já se inscreve aqui no canal pra me ajudar, dá like que a gente vai atingir aí os primeiros 1000 inscritos do canal. Fechou? Valeu, até o próximo vídeo.